Bom dia. Eu queria primeiro agradecer o convite ao centro acadêmico pela iniciativa de fazer uma discussão sobre a pandemia de Covid. E aí o convite para mim foi de falar um pouquinho sobre a pandemia com relação às populações vulnerabilizadas. Eu vou falar, na verdade, um recorte mais do estado de São Paulo e de Campinas, não vou falar da população prisional, nem da população quilombola, eu vou falar mais da população daqui de Campinas. Então, a gente tem escutado muito, né, falar que a pandemia era democrática, e aí eu achei essa foto da revista Veja bastante significativa para a gente ver como é que é ficar confinado numa casa de 300, 400 metros quadrados e ficar confinado num cômodo de 3 metros quadrados. É bastante diferente, né, e até pelo número de pessoas que moram no mesmo local. E aí, que a gente sabe, né, que a disseminação, ela até pode ser democrática, mas que as taxas de mortalidade, elas estão longe de ser democráticas e elas são bastante diferentes entre as populações. A gente pode afirmar que a pandemia tem classe, gênero e cor, as pessoas com baixa renda, as mulheres e os afrodescendentes são os que têm tido maior mortalidade. E aí, por que isso, né? Quando a gente vê como é que está a periferia das grandes cidades e a população que mora em situação de rua, falta saneamento básico, as moradias são precárias, falta a comunicação sobre a prevenção e, no contexto do confinamento, muitas mulheres estão sendo vítimas de violência doméstica e não sabem para quem recorrer, como fazer denúncia. A gente anda nos bairros aqui de Campinas, na periferia, muita gente acha que a pandemia é fake news, porque as notícias estão sendo passadas de forma muito contraditórias, né. A gente não tem uma coordenação central da pandemia, a gente não tem um plano de governo para contenção, e aí, às vezes, eles veem uma notícia falando que está tudo bem, outras vezes eles veem: "Não, fique em casa, se proteja", pela dificuldade de acesso a informações corretas, para eles a percepção da pandemia só está chegando a partir de alguém que vai adoecer próximo a eles. Esse aqui é um gráfico, do finalzinho do mês de abril, né, o título da matéria era que negros têm 62% mais chance de morrer por Covid-19. E fala sobre a mortalidade. Se vocês olharem o gráfico, o número de absoluto de mortos, né, é muito maior na população branca, se a gente olhar, mas por outro lado, quando a gente olha a taxa de mortalidade, ela é realmente 60% maior na população preta, negra, e se a gente somar a população preta e parda, ela chega a quase 27%. Então ela é realmente muito maior do que na população branca. Esse aqui é um mapa de São Paulo pelos óbitos do Covid. E esses bairros em roxo são os bairros mais afetados, onde teve maior mortalidade. E quando a gente olha, são as regiões periféricas de São Paulo, são as comunidades, a região da Brasilândia, Paraisópolis, que são grandes aglomerados com condições de habitação muito ruins. E sem saneamento básico, muitas vezes a energia elétrica vem por gato, e onde o comércio local, pequeno comércio local, continua funcionando. Aí, aqui a gente olha sobre também do finalzinho de abril, a reportagem falando do número da infecção nas favelas, né, que 25% dos mortos nas favelas não são do grupo de risco, e que tem uma relação entre renda e mortalidade, que se justifica pela falta dos recursos básicos, né, como água, saneamento e, como eu falei, eletricidade, gás, tudo isso, ainda mais agora que muitos são trabalhadores informais e perderam as rendas, eles têm dificuldade até para comprar gás para aquecer água, por exemplo. Esse aqui também é do Rio de Janeiro,
esse é da semana dessa semana mesmo, né, a reportagem, falando que as favelas do Rio de Janeiro têm mais mortes por Covid do que 14 estados brasileiros. Então, quando a gente olha pelo número de infectados, de novo, aqui na Rocinha, quase 20% dos infectados vão a óbito. E aí aqui é toda a periferia do Rio de Janeiro, né, mas a Rocinha chama bastante atenção. E em Campinas, né, eu vou para os centros de saúde da região norte com os residentes da medicina de família e comunidade, eu tenho visto como é que tem funcionado a pandemia lá. A maioria das mulheres que trabalhavam como diaristas, elas continuam trabalhando como diaristas, com os trabalhos informais. Muitas vezes elas pegam 2 ônibus por dia para chegar ao trabalho, e elas têm gasto mais tempo para chegar ao trabalho do que de costume, porque o número de ônibus circulando diminuiu. Então os ônibus acabam ficando mais lotados e demorando mais tempo para passar. E aí as crianças que estão sem aulas desde o mês de março acabam ficando sob o cuidado dos avós, que são uma população em risco, ou dos irmãos mais velhos, que têm que acabar se dividindo entre tomar conta dos irmãos menores, realizar as tarefas da escola e muitas vezes ajudar as mães nas casas. E as atividades dos comércios locais, pequena mercearia, barzinho, tudo isso continua funcionando normalmente nos bairros da periferia aqui da região norte. Esse aqui é o bairro Jardim Rosália, fica próximo da Dom Pedro, bem próximo, e é a realidade de muitos bairros de Campinas, não só do Jardim Rosália. Quando a gente olha toda essa via elétrica que vocês veem é gato, não é oficial, não tem água encanada, são barracos onde moram 4, 5, às vezes 7 pessoas dentro desse barraco. E imaginem como é fazer o isolamento dentro desses locais. E esses que vocês estão vendo aqui, à esquerda é um bar que continua funcionando normalmente, inclusive com mesa de bilhar, as pessoas têm tentado levar a vida normalmente. Quando a gente passa para tentar conversar com a população, eles falam que isso não chegou lá não, ou que eles estão imunes a esse vírus, que é um vírus que só pega rico. E essa semana uma paciente falou para nós que ela estava inclusive indo para a igreja, porque a pandemia já passou, mas que ela estava um pouco preocupada, porque a igreja estava lotada e o pastor não deixou álcool gel para eles poderem higienizar as mãos. Então e a igreja fica nesse bairro também, dentro do Rosália. E aí vocês veem que é uma realidade completamente diferente do que nós escutamos, né. Nós estamos agora no terceiro dia de feriado, para tentar diminuir a circulação de pessoas, tentar fazer com que o isolamento social chegue a pelo menos 50%, que é longe do ideal, e para a população da periferia, nada está acontecendo. Essa aqui é um gráfico da Vigilância de Campinas, foi publicado semana passada. Se vocês olharem, está dividido pelas regiões de Campinas. Então, começou na região leste, né, que é a região do Taquaral, a região do centro de Campinas. E aí, aos poucos, né, a cada 15 dias, mais ou menos, que é o panorama desses gráficos, a gente vê que aí os casos começaram a espalhar para a cidade e elas espalham aqui nessa região noroeste e sudoeste, que é a região ali da PUC e a região do aeroporto de Viracopos. Então, que são regiões bastante vulneráveis aqui do município de Campinas. Aos pouquinhos ela começou a se espalhar e essas pessoas que moram na região noroeste, na região sudoeste, muitas vezes elas trabalham em casas de família da região central, da região leste de Campinas. E esse aqui é a distribuição por número de casos. Esse aqui é a distribuição por número de óbitos, quando a gente olha. E aí, essas regiões mais marrom escuras é onde a letalidade é mais alta. Então a gente consegue ver aqui que desculpem, que essa é a região noroeste, sudoeste
e a região aqui mais próxima da norte também, elas são onde tem maior mortalidade. Na região central, região leste, onde começaram os primeiros casos em Campinas, nós temos aqui uma baixa letalidade com relação à região da periferia. Então isso, voltando para o início, né, mostra que a pandemia não é realmente democrática. E aí o governo, no início da pandemia, liberou um auxílio emergencial, que são R$ 600 para os trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do Covírus. E aí, assim, R$ 600 quando a gente pensa que o aluguel de um daqueles barracos que vocês viram no Rosália, ele custa em torno de R$ 600, então já é um auxílio bem longe do necessário. E o problema é que ele tem que ser via aplicativo. A maioria da população da periferia tem telefone celular, mas telefones que não suportam esses aplicativos como o da Caixa, para eles poderem baixar, esse programa, e vai ser gerada uma senha, e aí eles podem ir até a Caixa para conseguir retirar o auxílio emergencial. Então, na prática, muita gente ainda não conseguiu se cadastrar para receber esse auxílio emergencial, e o auxílio não engloba, por exemplo, a população que está em situação de rua, que continua em situação de rua. A maioria não tem telefone celular e acabam ficando excluídos de qualquer auxílio financeiro. Para a população em situação de rua de Campinas, o que tem sido feito? Foi criado um local, que é a Seprocamp aqui, para acolher a população com fatores de risco. Então, é um local que não é uma casa, né, era um local grande, como um galpão, e foram colocados colchões, guardando a distância de 1 metro entre cada colchão, e a população em situação de rua que tem fator de risco, maior de 60 anos, soro positivo para o HIV, hipertenso, diabético, obeso, essa população tem sido acolhida nesse abrigo. E para os pacientes que têm sintomas respiratórios, foi criada uma outra casa, onde esses pacientes podem ficar abrigados durante os 14 dias da quarentena. E é a equipe do consultório na rua que dá suporte para esses pacientes sintomáticos respiratórios. Aqui as fotos são exemplos do que a equipe do consultório na rua fez com água e sabão e espalharam no centro de Campinas, para a população em situação de rua poder higienizar as mãos. E aqui é na periferia de Campinas, que a população em situação de rua desses locais dificilmente vem para as áreas centrais, então ficam mais isoladas, mais aglomeradas entre elas, e também é um local onde a mensagem sobre a gravidade da pandemia não chegou. E aí a equipe de redução de danos fez um cartaz, né, explicando para eles lavarem as mãos, não compartilharem cigarros ou cachimbo ou a própria bebida, né, o corote, e deixando água e sabão espalhados nesses pontos em vários locais da periferia para a população em situação de rua. E aí, só para a gente finalizar, aqui é mais um local onde também o consultório na rua faz assistência. O local, como vocês podem ver, não tem água encanada, não tem eletricidade. Nesse barraco vivem 7 pessoas, e lá também nós fizemos orientação, deixamos água, sabão. E aí, quando a gente fala da democratização da pandemia, a gente sabe que estar isolado dentro de casa pode fazer a diferença entre a vida e a morte, principalmente com relação ao acesso a serviços de saúde, medicação e alimentação saudável. Era isso, obrigada.